Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre potência. É um conteúdo bem fácil, bem simples, é um conteúdo que nós vimos no sexto ano. Só para lembrar de alguns termos aqui, vamos identificar aqui a nossa base, que é o 2, e o nosso expoente, que é o 3, ok? Para que serve esse expoente, pessoal? Esse expoente ele só me indica a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Eu faço conta com esse 3, com esse expoente? Nunca devo fazer conta com ele. Só faço conta com a base. Então, vamos repetir a base 3 vezes. 3, ok? E agora, qual será o resultado dessa conta, pessoal? É muito simples, basta multiplicar todos esses números, ok? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Esse 4 multiplica pelo outro 2, dá 8. Então, o resultado dessa potência é igual a 8. Perfeito? Olha só, no segundo exemplo, nós temos 2 elevado à quinta potência. Eu vou fazer conta com 5, pessoal? Não. É 2 vezes 5? Também não. Para que serve o 5, então? Ele só me diz quantas vezes eu vou repetir a base. E a base é o 2. Então, vamos repetir o 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E agora, como que eu resolvo essa conta, pessoal? Multiplica todos, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 é igual a 32. Então, o resultado da nossa potência é 32 e acabamos essa conta. Ok? Vamos a mais um exemplo aqui, então. Nós temos 3 com expoente 4, né? Então, vou fazer conta com 4, pessoal? Não vou fazer conta com 4. 3 é a base. Quantas vezes eu vou repetir ele? 4 vezes. É para isso que o expoente serve, ok? Então, como que vai ficar a nossa operação? 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. E 27 vezes 3 é igual a 81. Muito bem. Então, lembraram, refrescaram a memória do que é potência? Muito bem. Vamos ver algumas operações. E se eu tiver uma adição, uma subtração dessas potências, como que nós vamos resolver? Vamos então. Eu tenho aqui uma potência, que é 2 ao cubo, e eu tenho aqui outra potência, que é 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Como que nós resolvemos 2 ao cubo? Eu posso colocar o número direto. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Vamos lá. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Ok? Muito bem. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Ok? Então, essa potência aqui é o número 8. Mais 3 vezes 3, 9. E 8 mais 9, pessoal, é igual a 17. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Nós temos aqui 5 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Esse valor menos esse valor. Então, pessoal, jamais vou poder fazer isso daqui, ó. 5 menos 4 é 1. Não posso fazer isso. Eu tenho que resolver a potência primeiro, ok? Então, nós temos aqui 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 5 vezes 5, pessoal, é igual a 25. Menos 4 vezes 4 é igual a 16. E 25 menos 16 é igual a 9. Aí nós resolvemos as nossas operações, ok? Bem simples, então nesse caso eu vou ter que resolver separadamente uma potência e depois a outra potência. E depois eu faço a operação que me pede ali no meio, ok? Agora, pessoal, nós vamos ver algumas propriedades da potenciação. São elas a multiplicação, ou seja, quando eu estiver multiplicando potências, como que eu posso resolver isso? E quando eu estiver dividindo potências? Quando eu tiver uma potência de uma potência, como que eu posso resolver isso?
ou quando eu tiver um expoente negativo. Como que eu vou resolver isso? Então, são essas propriedades que nós vamos aprender agora. Então, vamos lá. Olha só, nós temos aqui a multiplicação. Então, é o seguinte, pessoal. Se essas bases forem iguais, podemos aplicar essa propriedade. Se essas bases forem diferentes, não há o que fazer. Aí nós vamos ter que resolver o primeiro, depois resolver o segundo e depois multiplicar, ok? Mas nesse caso, as bases são iguais. E toda vez que nós temos bases iguais na multiplicação, olha só o que nós podemos fazer. As bases não são iguais? Aqui é 2 e aqui é 2 também. O que a gente vai fazer? Conserva a base. E olha o que nós vamos fazer com os expoentes. Nós vamos somar os expoentes. É isso mesmo. Nós somamos os expoentes. Então, 3 mais 4 é igual a 7. E agora a gente resolve 2 elevado a 7, ok? Então, 2 elevado a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? E aí a gente multiplica. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, vezes 2 é 64, vezes 2 é igual a 128. Ok? Então, toda vez que as bases forem iguais, nós conservamos a base, ou seja, repete a base e soma os dois expoentes, ó. Soma os dois expoentes. Então, na multiplicação, você pode fazer isso, ok? Se as bases forem iguais. Olhem aqui, nós temos 3 ao quadrado e 3 ao cubo. As bases são iguais? Sim, eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. Então, conserva a base e soma os expoentes, ok? Então, vamos somar os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5. E agora a gente resolve isso daqui. Então, vamos lá, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente multiplica. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3. É claro que vocês podem armar essa conta, não tem problema nenhum. 81 vezes 3 vai dar 243, ok? Então, o resultado nessa operação é 243, ok? Olha só, pessoal, eu tenho aqui de novo multiplicação, né? Esse ponto representa multiplicação. Multiplicação de potências de mesma base. Eu tenho 10 elevado a 4 e eu tenho 10 elevado a quem aqui, pessoal? Quando eu não tenho número no expoente, isso quer dizer que o expoente é 1, ok? Então, são bases iguais. O que a gente vai fazer com a base? Repete a base, que é 10, e soma os expoentes. 4 mais 1 é igual a 5, ok? Então, nosso expoente aqui vai ser o 5. E potência de base 10 é muito simples de resolver, né? 5 quer dizer que o meu resultado tem 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos 5, ok? Quando a potência é de base 10, o expoente determina a quantidade de que o número tem. Olha só, agora nós temos duas bases iguais, né? Então, eu posso fazer o quê? Repetir a base. E o que a gente faz com os expoentes? A gente soma. Professor, mas aqui é um número negativo. Tá, então vamos lá. 2 mais menos 3. Então, aqui ó, eu faço um jogo de sinal. Mais com menos é menos. Então, vai ficar 2 menos 3. Se eu tenho 2 e eu devo 3, eu vou ficar com menos 1, ok? Por enquanto, eu vou deixar assim, porque tem uma propriedade que nós ainda vamos trabalhar, ok? Mas o que eu fiz aqui? Somei os expoentes. Um era positivo, o outro era negativo. 2 menos 3, eu fico com menos 1, ok? Então, essa é a primeira propriedade da potência. Toda vez que as bases forem iguais,
nós podemos somar os expoentes e conservar a mesma base, ok? E quando eu estiver dividindo? Então vamos lá. Novamente, as bases têm que ser iguais. Se forem diferentes, você vai ter que resolver este, depois resolver este e depois fazer a divisão, ok? Mas como as bases são iguais, nós vamos repetir a base. Pessoal, se na multiplicação nós somávamos, o que nós vamos fazer na divisão? Subtrair, ok? Então é 5 menos 3. Então vai ficar assim. 5 menos 3 é igual a 2. E agora é facílimo de resolver. 2 ao quadrado, não é 2 vezes 2. E isso não é igual a 4. Acabou. Pessoal, agora nós temos aqui 3 elevado à oitava potência e 3 elevado à quinta potência. Se as bases são iguais, você pode repetir a base. O que nós vamos fazer com o expoente? Subtrair. 8 tira 5, nós vamos ter 3. E aí, pessoal, ficou muito fácil de resolver. 3 elevado a 3, isso é 3 vezes 3 vezes 3. Nós sabemos que isso vai dar 27. Muito bem. Agora, a divisão pode vir em forma de fração, né? Toda fração é uma divisão. O que eu tenho que observar? As bases. Se as bases são iguais, eu posso repetir a base. O que eu vou fazer com os expoentes? Subtrair. 9 menos 6 é igual a 3. E agora, basta resolver essa potência, que é 5. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é igual a 120. Ao resultado de uma maneira muito mais. Lembrando que se as bases não forem iguais, nós temos que resolver de forma separada. E quando nós tivermos uma potência de potência, pessoal, eu tenho aqui uma potência elevada ao quadrado, né? Elevada a outra potência. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Vamos repetir a nossa base, multiplicar os expoentes mesmo. 2 vezes 2 é igual a 4. Prontinho, muito simples essa. Então, como que a gente resolve? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ok? E isso vai dar o quê? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3 é igual a 81. Acabou, muito simples. Aqui a mesma coisa, 3 vezes 2, então nós vamos fazer o quê? Repete a base. 3 vezes 2 é igual a 6. E aí o que a gente faz agora? Resolve essa potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente multiplica e acha o valor. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, vezes 2 é 32, vezes 2 é 64. Ok? Muito bem. Então, essa propriedade é a potência de potência. Basta multiplicar. Só que quando eu tenho um expoente, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. E essa potência aqui, nós vamos escrever ela aqui embaixo, ó. Ok? Ficou positivo o nosso expoente. Ok? Então, nós vamos repetir o 1. Quanto que é 2 ao cubo? Não é 2 vezes 2 vezes 2? E isso não dá 8? Pronto, acabou. É bem simples assim. Toda vez que o expoente for negativo, a gente vai resolver ele na parte de baixo com o expoente positivo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 elevado a menos 2. Então, nós colocamos 1 na elevado a 2, ou 3 ao quadrado, na parte de baixo. 3 ao quadrado é igual a 9. Pronto, dá um nono. Muito simples. Na última, nós temos 5 elevado a menos 2. Como o expoente é negativo, a gente vai trazer ele para a parte de baixo e vai resolver ele aqui. Então, 1 dividido por 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Ok? Muito simples, muito fácil assim.
Então, tinha um exemplo lá na multiplicação que deu 2 elevado a menos 1. Como que a gente escreve? Como que a gente resolve essa potência? Então, a gente coloca o 1 na parte de cima e resolve ela aqui na parte de baixo. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, nosso resultado vai ser um meio, ok? Ou meio, simplesmente. Muito bem. Agora, pessoal, quando nós tivermos expressões numéricas, ou seja, quando nós tivermos todas essas operações, bom, se as bases forem iguais, já vai me ajudar bastante. Então, olha só. Primeiro, eu vou resolver essa multiplicação e vou guardar a divisão, ok? Então, vamos lá. As bases são iguais, eu vou repetir a base. O que eu vou fazer com os expoentes, já que eu estou multiplicando? Ó, estou multiplicando. Eu vou somar os expoentes. 4 mais 2 é igual a 6. E agora a gente repete o denominador, que é 3, com o expoente. Só as bases são iguais novamente. Então, nós vamos conservar a base. E o que a gente faz com os expoentes quando a gente está subtraímos, ok? Vamos subtrair esses expoentes. 6 tira 5, vai ficar 1, ok? E quanto que é 3 elevado a 1? É o próprio 3, porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo, ok? Muito fácil. Agora, pessoal, nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base e depois uma potência de potência. Então, nós vamos resolver primeiro o que está aqui dentro. Então, vamos lá. Repito a base. Como eu estou multiplicando, eu vou somar os expoentes, ok? E 3 mais 2 é igual a 5. Muito bem. E agora o 6, que já estava para o lado de fora. Só tem potência de potência. O que a gente faz quando a gente tem potência de potência? Nós multiplicamos esses expoentes. Então, nós vamos ter o seguinte. 5. Quanto que é 5 vezes 6? 30. Nós vamos ter 5 elevado a 30. Eu não vou resolver, porque vai dar uma conta bem extensa, tá? Mas é essa a nossa resposta. Muito bem. Agora, pessoal, neste caso, nós temos o 64, o 32 e o 16. Eles não estão escritos em forma de potência, mas eu posso escrever eles em forma de potência. Para isso, vocês precisam lembrar da decomposição em fatores primos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não lembra, assista o vídeo sobre decomposição em fatores primos para que você consiga fazer essas atividades. Então, vamos lá. O 64. O 64, nós vamos decompor ele por 2. Dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Quase não coube. Muito bem. A nossa resposta é o que está aqui do lado. Então, ó, o 64 pode ser escrito como a multiplicação de todos esses números aqui. Como todos eles são 2, então eu só vou colocar assim, ó, 64, ele pode ser escrito como sendo 2. Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência. É a mesma coisa, pessoal. Ó. 64 e 2 à sexta é a mesma coisa, tá? Só que eu fiz a decomposição dele. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 32. Nós vamos decompor o 32 em fatores primos. O 32, vou dividir ele por 2. Dá 16 por 2. Dá 8 por 2. Dá 4 por 2. Dá 2 e por 2 dá 1. Toda vez que chega no 1, acaba a nossa conta. Então, como que eu posso escrever o 32? O 32 eu posso escrever ele como sendo 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência, ok? Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 16, ok? O 16, vou dividir ele por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Olha só.
nós podemos escrever o 16 como sendo 2 elevado à quarta potência. Tem 4 2 aqui. Perfeito? Então, pode ocorrer dessas situações em que você vai ter que fazer a decomposição e transformar numa potência. Então, vamos lá. Agora, eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Então, vou repetir a base. O que eu faço com os expoentes? Já que eu estou multiplicando, eu vou somar os expoentes. E 6 mais 5 é igual a 11. E vou repetir o meu denominador, que é 2 elevado a 4. Ok? Como eu tenho a divisão de potência de mesma base, eu repito a base. O que eu vou fazer com os expoentes agora? Vou subtrair os expoentes, ok? 11 menos 4 é igual a 7. E 2 elevado a 7, pessoal, é igual a 128. Ok? Então, muito bem. Era isso que eu tinha para explicar para vocês hoje. Qualquer dúvida é só me procurar. Façam as atividades. Até logo. Um abraço.